A honra totalmente dele, para ele, irmãos e irmãos. Vamos lá para Hebreus 11, versículo 8 e 9. Estou correndo um pouco. Meu cedilho falou que tem 54 minutos. Estendendo um pouco, 55. Ele é o chefe. 55. Vai ser aqui, amados irmãos, 11, 8 e 9. Diz assim: pela fé Abraão, como chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou na terra, da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é arquiteto e o edificador. Qual é a cidade que tem fundamentos? Você vai ter que ler Apocalipse 21. Irmãos, agora presta atenção ao texto. Continua o texto aqui. 13. Todos, porém, morreram sem ter obtido as promessas, vendo-os de longe, saudando-os e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrasse daquela de onde saíram, teria a oportunidade de voltar. Mas agora aspiram uma pátria superior, que é celestial. Por isso Deus não se vergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Quando você vai ver essa cidade lá em Apocalipse 21, vamos lá. Vamos lá. Apocalipse 21, olha que cidade. Vi novo céu, nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, presta atenção, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Quem é a cidade? A noiva. A noiva. Vamos caminhar um pouco? Vamos ao versículo 9. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias de últimas 7 flagelos e falou comigo dizendo: vem mostrar-te a noiva, a esposa do Cordeiro, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. Vamos voltar para lá, amados irmãos. Lembre-se que a Torre de Babel era construída por material de barro, humano, feições humanas, modelos humanos. Por isso que a Torre de Babel é uma confusão. A igreja, meus irmãos, não deve ser uma confusão. Ela tem sido uma confusão porque está sendo construída não com pedras vivas, construída por não regenerado, não tem um novo nascimento. Tem diploma, mas não tem novo nascimento. E daí? Como que pode ser construído, irmãos? Para mim e para você. Vamos caminhar. Isso fala assim: como é que Deus vai construir então? Ele edifica tudo? Sim, foi Ele que disse. Mas Ele vai usar os cooperadores, que são pedras que vivem. E como Ele faz isso? Filipenses 2, versículo 13 e 14. Filipenses 2, 13 e 14. Olha o que ele diz aqui: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes. Essa palavra que quando eu leio aqui, eu falo assim: o Senhor, tem misericórdia de mim. Paulo está falando com essa igreja de Filipe, né? Falando, como sempre vocês obedeceram. Por isso que essa igreja é a igreja do testemunho vivo de Cristo. Essa igreja fala da alegria.
a obediência. Olha aqui. Não só na minha presença, você pode pecar, ou o pecado te encontrará. As pessoas acham que pode esconder de Deus. Você vai esconder de mim. Eu sou um miserável pecador. Você tem que esconder daquele que pode te matar eternamente. Não brinque com Deus. E geralmente acontece isso mesmo, irmãos. Tome cuidado se nós não vamos fazer isso. Mas o que ele diz lá? Ele diz assim: desenvolver a vossa salvação. É colocar em prática, com temor e tremor. Reverência, temor e tremor interno, interior e exterior. Por quê? Deus é quem efetua, quem produz em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. É como a gente diz na roça: Deus dá a vara, a linha, o anzol, ali a isca, e você pesca. E o peixe que você pescou, ele é que mas você pesca. Você está entendendo, irmãos? Deus efetua, tanto querer efetuar. Então nós chegamos a uma grande conclusão do quê? Deus, a palavra de Deus diz assim: e o querer é vontade do efetuar. Isso quer dizer aqui que nós não estamos querendo fazer a vontade de Deus. Deus tem mostrado a sua vontade, mas a nossa vontade é soberana. Martinho Lutero tem um livro escrito assim: Escravo da Vontade. Leia, Martinho Lutero. Escravo da vontade. Não é vontade de quem? Se somos escravos da nossa vontade, amados irmãos, não somos escravos da vontade de Deus. É impossível. Então a palavra de Deus é tão maravilhosa. É Ele que efetua em você, para que você possa desenvolver com temor e tremor. É Ele que faz, porque tudo procede dEle, para Ele, para a glória dEle. Por isso ninguém pode dizer: a minha igreja, eu que construí. Quantas coisas ouvis aí? Essa igreja estou construindo para Deus. Você está construindo uma construção, um prédio. Que igreja? Onde 2 ou 3 pessoas estiverem unidas no meu nome, estou no meio deles. Cadê o prédio? Aí você fala: Oswaldo, você é ignorante, quer dizer que eu não tenho que ter prova? Claro que tem que ter. Chove, não sei, tem um local para unir. Mas não faça do prédio a sua maior missão. Quantas vezes eu ouvi isso? Quantas eu ouvi? Irmãos, construir igreja, você construiu um prédio. Quem constrói a igreja é Cristo. Quem edifica a igreja é Cristo. É espiritual, não é natural. Como Deus edifica? Do mesmo jeito que Ele fez com Adão e Eva. Como é que Ele vai tirar a igreja? Tira de Adão. E faz o quê? Semelhante a Adão. E só Deus pode fazer isso. Como é que Deus vai tirar uma igreja do corpo dele parecido com ele? Chama-se redenção. A terra estava sem forma, vazia e trevas, mas haja luz e houve Deus. Um dia resplandeceu o Evangelho da graça em nossos corações, na face de Jesus Cristo. Aí sim, irmãos, começa tudo. É só através da redenção em Cristo Jesus. Fora disso, nós não temos absolutamente nada. Não sabemos o preço que Deus pagou para edificar a sua casa. Todos aqueles animais que morriam, aqueles animais, amados irmãos, eram animais. Mas quando chegou naquela cruz, era o seu filho. E ele desceu o cutelo no seu filho. Por causa de mim, por causa de você. Você está entendendo o preço da redenção? E isso faz de mim o quê? Vamos lá, 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 2. Vai edificar? Não existe edificação primeiro sem novo nascimento. 1 Pedro capítulo 2.
portanto, de toda maldade, dolo, hipocrisia, inveja, de toda sorte de maledicência. Lembre-se uma coisa, mas aqui está falando do velho Adão. Você tem que ler Colossenses, capítulo 3. Aí ele vai dizer assim: desejar ardentemente como criança recém-nascido, genuíno leite espiritual. Esse leite aqui é toda a palavra de Deus. É diferente quando fala em Hebreus capítulo 5, vocês precisam de leite. Ali é leite mesmo. Não pode ser comida sólida. Aqui não. Esse leite aqui é toda a palavra de Deus. Para que por ele você seja dado crescimento para a salvação. Salvação do quê? Nós precisamos ter crescimento para a salvação. Está salvando o quê, irmãos? Pedro termina capítulo 1, versículo 9. Ele diz assim: depois de querer falar tudo da regeneração, das dificuldades e tudo, as provações, o fogo da provação, ele termina dizendo: obtendo por fim da vossa fé a salvação da vossa alma. 1 Pedro fala muito sobre isso. Aí ele diz assim, amados irmãos: chegando-vos para ele. Como é que nós chegamos a Deus? Teve intrepidez para entrar no Santo dos Santos, por esse novo e vivo caminho, o Santo Jesus. Nós podemos chegar. Não há impedimento mais. Não precisa fazer uma vez por ano, matar aqueles animais, porque o Filho de Deus encarnado foi morto naquela cruz por mim e por você. Deus o fez pecado e ele se fez maldito por mim e por você. Eu sou o pecado, ele se fez pecado. Eu sou maldito, ele se fez maldito por mim e por você. Agora eu e você podemos chegar, amados irmãos, e direto no Santo dos Santos. Passamos pela porta, passamos pelo julgamento, tudo fala de Cristo. O sangue derramado fala de Cristo. O véu de cima até embaixo foi rasgado. Nós podemos chegar no Santo dos Santos e dizer: Pai, Paizinho, ama Pai. Houve uma redenção maravilhosa. E aí nós somos o que agora, amados irmãos? Pedras vivas. Porque a pedra que vive um dia morreu, mas está vivo. Ele venceu a morte. Satanás venceu o mundo, venceu a carne, venceu o pecado, venceu a nossa condenação. E ele diz assim: para que por ele você seja dado crescimento, se é que já tem experiência que o Senhor é bondoso. Presta atenção, se você tem experiência, está dizendo aqui, é se você nasceu de novo. A experiência do novo nascimento. O texto começa em 1 Pedro 1:3. Bendito seja Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, devido a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança guardada no céu. Está entendendo? Se nós já experimentamos que Deus é bondoso, e aonde está a bondade de Deus? Está no seu Filho. Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo Jesus morreu na cruz, nós sendo ainda pecadores. Aí está a bondade de Deus. E ele diz assim: chegando pelos homens, rejeitado pelos homens. Chegando foi para ele a pedra que vive, rejeitada pelos homens, mas como Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, eleito e precioso, também vós mesmos, eleitos e preciosos para Deus, também vós mesmos, como pedras que vivem. Vós estavam mortos, vosso delito e pecado vos dei vida, que vivem. Sois edificado casa espiritual, para ser sacerdócio fino, santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Amados irmãos, qual é o sacrifício agradável a Deus? Deus procura os verdadeiros adoradores que lhe adoram o Espírito em verdade. Por que verdade? Realidade. E por que realidade? É a realidade da obediência. A casa de Deus é coluna da verdade.
e é baluarte da verdade. Ela não tem outra coisa que se possa sustentar, que ela possa proclamar, a não ser Jesus Cristo, que é a pedra angular. Não tem absolutamente mais nada. Vamos ver essas pedras, irmãos. Elas são pedras vivas, porque nasceram da pedra viva. Você está entendendo, irmãos? Quando Deus tirou o povo do Egito, veio com ele um populacho. Você sabia? Quem era o populacho? Eram os judeus? Não. Eram aqueles que criam em Deus? Não. Aquele populacho incitava o povo: olha, não, você está vendo a comida de lá? Olha como que era no Egito, olha o que vocês estão passando. O populacho, tem na igreja a mesma coisa, o populacho. Ou em outro lugar, lá tem isso, tem aquilo, você está entendendo? Você está cansado a hora da cruz, porque pregar cruz, isso aí já está ultrapassado. Populacho. Fica cutucando as pessoas. E quantos foram enganados? Porque o coração deles não era de Deus. O povo de Deus, meus irmãos, o coração deles não era voltado para Deus. Mas são pedras vivas, mas também são pedras preciosas. Irmãos, uma pedra preciosa, uma pérola, está lá em 1 Coríntios, Mateus 13. Uma pérola, para ser uma pérola, demora tempo, situações difíceis. A verdade é que na ostra, a areia entra dentro dela. É um pouco estranho. E como entra dentro dela, certo? Para eliminar ela vai trabalhando aqui. E vai virar uma pérola. Somos nós. Somos nós. Essa areia indigna, sem forma, vazia, onde Cristo nos atraiu para Ele. E através da obra da cruz, Ele vai nos moldando a pedra que vive, que é Jesus Cristo. Só uma pedra. Se pega, amados irmãos, um diamante, ele é grafite, ele é carbono. Põe um diamante perto, pega o grafite e põe do lado do diamante. O que tem que ver o diamante com o grafite? Visivelmente nada, mas na essência, carbono. Esse grafite é eu e você. Já temos o carbono, temos Cristo. Como é que vai ficar parecido com Cristo? Profundidade, calor, pressão, circunstância. Você está entendendo, irmãos, por que Deus está espremendo você e eu? Não é seu marido que está espremendo você, sua esposa, seu pai, seu vizinho, não é? São os arranjos de Deus. Para quê, irmãos? Não existe outro método de crescimento espiritual sem o trabalho da cruz. Psicologia, psicólogo, joga fora. A não ser que seja um psicólogo cristão que vai falar da Bíblia. Fora disso, esquece. Esquece. A psicologia de Deus chama, sabe o quê? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diante de mim. A cruz operando em nós vai transformando o grafite num diamante. Parecido com quem? Com a pedra principal, Jesus Cristo. Paulo vai dizer assim: nem em mim opera a morte, mas em vós a vida. O diamante. 1 Coríntios vai dizer: vocês são bom perfume de Cristo. Mas irmãos, se olha para o grafite, só escreve preto. Não olha para o diamante, irmãos. Ele é tão maravilhoso, depende da incidência da luz, ele tem múltiplas cores,
da graça de Deus. Independente da incidência, você vê ele de um modo. Isso é revelação, iluminação pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que você tem 4 evangelhos. Por isso que você tem todas as cartas. É uma visão do corpo de Cristo, uma visão do cabeça que é Cristo, uma visão da vida da igreja, uma visão dentro da família, de educação dos filhos, pais e tudo mais. Mas é um carbono. É Cristo. E é carbono seco de Cristo. Meus irmãos, é o trabalho da cruz. Nós somos inadequados para a edificação da casa de Deus. E quem nos torna adequados é o trabalho da cruz. É a eira. A eira no local de debulhar o milho, tirar a palha e ficar com o milho, despojando e revestindo de Cristo. É o trabalho da cruz na nossa vida. Irmãos, é um trabalho maravilhoso do Espírito Santo. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Para tudo para Deus, amados irmãos, edificar o caráter de Jesus Cristo é doloroso. Amados irmãos, vamos entre nós aqui em off. Os irmãos estão ouvindo lá, off. Quem mais você ama? A nós mesmos. É só pisar no nosso carro e você vai ver quem você ama. A nós mesmos. E sabe o que a Bíblia diz, irmãos, sobre isso? Eu vou ler, não precisa ler. Vou ler aqui. Lá em Mateus 16 mesmo, ele vai dizer assim: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e me siga. Porquanto quem quiser salvar a sua vida natural, perdê-la. E quem quiser perder a sua vida natural por minha causa, acha-la. Você está vendo, irmãos? Lucas 14 vai dizer: se você amar seu pai, sua mãe, seu filho, sua marido, esposa, e amar a si mesmo, você não pode ser meu discípulo. É radical? Graças a Deus. Nas coisas de Deus não existe em cima do muro, irmãos. As coisas de Deus, você está nele ou está fora dele. Não existe meio termo. Então ele vai trabalhar com essas pedras assim. Ele edifica o caráter. O caráter de Cristo, meus irmãos, é o modelo para a edificação da casa de Deus. Terceiro, as pedras são colocadas juntas. E aí que a coisa vai. Coloca a pedra junto, meu irmão. Aí não pode congregar. Por quê? Porque você não quer ver quem você é. Eu não gosto de congregar. Eu me basto, eu sei que eu sou top. Mas quando eu congrego, eu não adapto, é difícil. É você mesmo que é o problema. Não são as pessoas. Você está entendendo, irmãos? Tem que colocar essas pedras juntas. Juntas. E elas vão ter que o quê? Vão se encaixar. Devagarzinho. Vai. O Espírito Santo dá umas batidas aqui, uma empurrada lá. E nós vamos aqui. Porque presta atenção. Deus tem 3 coisas que Deus usa na sua palavra: fogo, martelo e espada. Muitas vezes precisa de fogo para amolecer. Muitas vezes precisa de martelo para quebrar. E muitas vezes precisa de espada para dividir. Para que seja adequada ao edifício, que é a casa de Deus. Isso nós não gostamos. A cruz tem que operar na minha vida e na sua vida, irmãos. O
As outras coisas, olha, ame os seus irmãos, faça isso, faça aquilo, irmãos. Enquanto você e eu não amarmos a Cristo, quando a palavra de Deus, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, todo o entendimento, nós vamos ter dificuldade. E quando nós amamos o Senhor, amados irmãos, nós vamos ter grande dificuldade. Porque Satanás vai tentar pegar eu e você. É aquele irmão precioso, já falei para os irmãos, o irmão Lloyd Jones, que foi um homem, largou a profissão, largou tudo para Cristo. Foi um dos maiores expositores, é um puritano, os maiores expositores da palavra de Deus. Ele dizia assim, perguntou para um indiano, um irmão, que foi mandado embora da sua casa, o indiano que é hinduísta, agora ele é cristão. Como que pode fazer isso? Como é que o Senhor consegue viver lá no meio da sua família, do povo que te chuta, joga pedra, abandonaram? Como é que você consegue viver? Ele falou, eu aprendi que essa circunstância, essas são as pessoas, foram os arranjos de Deus para trabalhar comigo. E eu glorifico a Deus por causa dessas coisas. Irmãos? Aí o que mais a gente faz é culpar pessoas. O Adão está aí. Foi Deus. Foi a cobra. Continua a mesma coisa. O Adão está aí. Não. Nós não somos jogados da cruz, irmãos. Morrer. Quando você vê 1 João capítulo 3, você tem que passar no presente e futuro. Olha aqui. Coisa maravilhosa. 1 João capítulo 3. 1 João 3. 1 João 3. Olha o que ele diz lá. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Aonde você vai saber que Deus o amou? Porque Deus prova o seu amor, que Cristo Jesus morreu na cruz, ainda nós sendo pecadores. Aí ele diz assim, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Por que somos filhos de Deus? Porque nascemos da pedra que vive. Nós somos pedras vivas, que tem um propósito. De fato somos filhos de Deus, porque por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu Ele mesmo. Amados, esse já aconteceu. Nós somos filhos de Deus. Deus já fez a obra. Agora vamos ver a obra presente, versículo 3. Assim mesmo se purifica todo aquele que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Purificar, moldar, ser trabalhado pela obra da cruz. E o futuro, irmãos? Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Esse é o futuro. E que futuro maravilhoso é esse? Está em Romanos 8 também, versículo 28 a 30. Se os irmãos quiserem ler. Mas essa pedra tem que... Como é que ela vai ser? Ela tem que ser cortada. Por que eles iam no pedreiro lá, pegavam uma pedra enorme, certo? E tem que fazer uma pedra que ajuste para a construção do templo. E foi isso que Deus fez. Deus nos tirou da pedra que vive, carbono, porque é Cristo. Ganhamos a natureza de Cristo. E agora precisamos ganhar o caráter de Cristo. Tem que ser talhado. Ser talhado dói. Não há crescimento espiritual sem sofrimento. Não. Cortar. Nós vemos em João 15, o irmão citou isso. Jesus é a videira verdadeira e o Pai é o que ele é? O agricultor. O que o agricultor faz? Corta. Esse aqui não serve, corta. Esse aqui não serve, corta. Aí sabe o que acontece conosco? Então Deus diz aqui, esse aqui não serve, corta. Não, eu não quero, Senhor. Isso eu não quero. Isso aqui o Senhor não corta não, porque esse aqui é meu Deusinho que tem no meu coração, não corta não. Esse é o meu Deusinho, o Senhor não corta.
há fruto, mais fruto, muito fruto. Quanto maior a poda, mais fruto vai dando. Está vendo, irmãos? Isso é crescimento espiritual. E por que Deus poda? Não, porque Deus quer me ver sofrer. Não, porque Deus nos ama. Ele nos ama. O maior sofrimento do Filho de Deus é o pecado, desobediência, negligência, rebeldia. Aí sim é sofrimento. Neemias vai dizer: a alegria do Senhor é a minha voz. Quando é que Deus está alegre? Quando o seu filho é ouvido, obedecido, submetido. Deus está alegre. Essa aliança precisa ser cortada. Nós temos espículos. E esses espículos dessa pedra ainda carbono, mas ainda deformada, precisa ser cortada, porque esses espículos machucam o outro. E Deus precisa o quê? Cortando. E Deus vai cortando. Um canto precisa ser cortado. Deus tem um lugar para você em sua casa. Esse lugar, o modelo é o seu filho. Ele tem que nos adequar ao modelo que é o seu filho. Adequar é ajustar. Nós não somos adequados para a casa de Deus, mas nós somos filhos. Deus nos tirou da pedra que vive. Agora essa pedra precisa ser ajustada para o edifício da casa de Deus. Amados irmãos, estamos desejosos de gastar tudo por aquilo que Deus nos deu. Na realidade nós não temos nada. O que nós temos foi Deus que deu. Foi graça e misericórdia dele. Mas estamos desejosos de colocar o nosso tudo em suas mãos. Deixá-lo fazer o que for necessário. Ó Senhor, essa parte aqui tudo bem, isso aqui é necessário, mas isso aqui o Senhor não mexe não, porque isso aqui é o meu bichinho de estimação. Para nos tornar preparados para sermos colocados no lugar que Ele ordenou para cada um de nós. E aqui entra também os dons. Vemos, amados irmãos, que essa casa parece a cidade santa, Nova Jerusalém, uma igreja gloriosa, em Apocalipse 21. Isso quer dizer que aquele que começou a amor vai aperfeiçoá-lo até a vinda de Jesus. Por que o noivo está atrasando? Por que o casamento demora a maioria das vezes? O noivo está lá, preparado, esperando. E a noiva? Descabelada, distraída. É o que está acontecendo, meus irmãos. A noiva se senta ataviada. Ela está demorando para ser revestida das vestes celestiais. Você vê o cabelo ali, Colossenses, capítulo 3, versículo 12. Revista de eternos afetos. É a vestimenta de Cristo. Amados irmãos, o noivo busca a sua noiva. E o que a sua noiva está fazendo? Descabelar. Como é que vai descabelar? O trabalho da cruz. Aquecer, cortar, endireitar, retificar no modelo de Cristo. Mas irmãos, que Deus seja louvado, que nós possamos, irmãos, receber a palavra de Deus como palavra de Deus. Que Deus seja agradecido.